era preciso um som do autocristo. Como qualquer coisa, não, o que é que estás a fazer? Então tinha um microfone quase dentro d'água para apanhar o som do autocristo. E o filme foi feito em 58, 59, 60. Eu lembro que foi 3 anos. Foi 3 anos a filmar. Nós só filmámos aos fins de semana. E depois não é isso. Filmou uma bobina de quê? De 1 minuto e meio. 4 minutos. Depois 4 minutos ia para a Itália. Tinha que mandar para a Itália para rolar. Depois esperar depois quando vinha havia, sei lá, descontinuidade. Vinha problemas, tínhamos que repetir. Quer dizer, estamos a 3 anos assim. Aqui com meios artesanais. Aqui é um filme perfeitamente artesanal. A única preocupação que eu tive no filme foi encontrar um personagem à altura de fazer o papel, que tivesse uma figura magra, esfomeada, e foi eu próprio que fez o papel, alterada, não sei o quê. E eu andei, esfomeada. E um dia eu olho para o meu espelho, lá em casa, e vejo, desculpa, quem era eu? Cara desfomeado, cara desgraçadinho. Então fiz o papel. Em que falas do Zeca fazer o filme, fazer a música, o filme, que no dia seguinte, de manhã, a Zélia foi ter contigo à farmácia e disse que não tinha dormido toda a noite, porque o Zeca fazia as canções, não tinha gravador. Então, obrigava a Zélia a ficar acordada, e ele ia compondo e ela do ouvido ia fixando. E então ele compôs a canção desse tema. A partir daí, não sei quem, ofereceu-me um gravador. Então, por que é que não faz isso? Um remanescente dessa encarnação que sou eu e que já tenho uma imagem muito remota e dissolvida, como são todas as reencarnações, me parece. Sim, um pouco à semelhança das ideias de Platão, das ideias nebulosas que se refletem na cabeça, assim se passa com as reencarnações. Esta encarnação destes meus 2 amigos e contemporâneos dessa época, não digo heroica, porque podia ter uma vaga conotação colonial ou colonialista, heroica noutro sentido da produção dos filmes, estar a gravar e produzir os sons e estudar a sincronização entre a imagem e o som, como é que isso havia de conseguir, etc. É só nesse sentido. Portanto, nessa outra encarnação eu tenho já umas vagas lembranças e sei que eu também me dediquei um pouco à atividade de cineasta amador e produzi um filme chamado Barcos e Homens e fiquei muito espantado quando vejo o Cardoso, o Zé Cardoso, o autor deste filme, dizer que um dos filmes dele se intitulava Barcos e Homens, exatamente como o meu. Tenho que tirar isso a limpo com o Zé Cardoso. Mas o Cineclube da Beira era, de certo modo, um agrupamento de resistentes, dentro do contexto colonial. As pessoas faziam o possível, a chover, por resistir. Não sei se repararam que neste filme há um desempregado branco, mas não se vê em negros. Não sei, talvez passar vagamente. Na Beira, especialmente no Cineclube, especialmente nestas organizações culturais, aqui no Cineclube, no Grupo de Teatro Eduardo Brazão, bastante ativo, no Centro de Arte da Beira, eram pequenos núcleos, digamos, numa intelectualidade muito restrita, branca, como não podia deixar de ser. E, portanto, eram coisas feitas para nós. Em todo caso,
essas coisas que nós fizemos, falo em nós, porque eu também lá estive aqui, de todas elas, produção de cinema de amadores, a exceção e a regra, a exibição de filmes que não eram vistos cá, o Eisenstein, o Coração de Potemkin, nós vimos nas salas privadas antes de ver no cinema, Alexandre Nevsky, Linha Geral, ou a mãe do Pudovkin, o expressionismo alemão, etc. Eram coisas interessantes, mas tenho que reconhecer que eram para nós. Em todo caso, há uma coisa em que não se fala aqui que ficou lá. É aquilo a que o António Sérgio chamava as pedras mortas, mas cuja vida depende da utilização que se faz dessas pedras. Houve uma coisa que deixámos realmente na beira. A Zélia talvez possa dar esse testemunho também. Foi uma coisa chamada o Auditório Galeria de Arte da Beira. Uma coisa pomposa, uma construção onde, em 1974, se fizeram depois, já quando não havia cineclube, nem teatro Eduardo Brazão, nem nada disso, se fizeram algumas sessões de esclarecimento a seguir ao 25 de abril. Foi no auditório, Galeria de Arte da Beira, uma construção que tinha um auditório, com as suas cadeiras, a sua cabine de projeção, depois era rodeado de várias salas para as várias instituições. Isso ficou lá e foi realmente uma iniciativa de uns tantos indivíduos que, enfim, resolveram fazer isso e conseguiram os dinheiros aos poucos para essa construção. Bem, mas isso era tudo. Eu não queria estar aqui a fazer uma exposição e muito menos dar a impressão de um saudosismo que não existe. Não sou nada saudosista e muito menos desse tempo. Estou aqui, talvez, para conversar, não é isso? É o plano é esse, conversar. Portanto, transpondo-nos um pouco para a época, o Zeca e a Zélia chegaram a Lourenço Marques, emprego a nomenclatura antiga para nos situarmos, em 1964. O Zeca dá aulas na Associação dos Negros de Moçambique, em Lourenço Marques. Talvez por causa disso, ou necessariamente por causa disso, é chutado com a Zélia para a Beira, onde chega em 1966. Estou a dizer bem? Sim. 65. Para cumprir, então, 2 anos de contrato como professor também no Liceu Pedro da Maia da Beira. E acaba por cair na roda do Cineclube da Beira e destes amigos que nós vimos e de outros que já não existem, mas que também andavam por lá nessa altura. Gostaria que fizessem algumas perguntas sobre este tema, para eu não estar aqui a fazer uma exposição ex-cátedra. A oportunidade de ver o documentário com o Álvaro Simões e o José Cardoso na totalidade. Vale a pena dizer que este filme, apesar de ter sido montado em 64, este filme ganhou o primeiro prémio de cinema amador de Aveiro em 67, foi premiado em Paris, Bruxelas, Londres... Antes de 60. 67, se não tenho erro. Foi premiado em Paris, Bruxelas e Londres. Vale a pena termos consciência de que estamos no final da década de 50, quando o filme é iniciado, e isto tem... O Cardoso diz que começou a filmar em 58, 59, 60. É o que ele diz. É só para contextualizar que, apesar de estarmos a falar de um filme de amadores, estamos a falar, mesmo com a advertência que o João já fez, de que tem os traços claramente neorrealistas, quando o neorrealismo já ia por aí adiante. Digo isto porque foi realmente o que eu pensei a primeira vez que vi o filme. O filme na Beira, olhei, vi O Homem e o Lobo e disse, é um filme neorrealista. O neorrealismo devia focar a realidade africana, negra, e sim, não havia. Mas pensei, é um filme neorrealista. É que, apesar de não ser,
de não ser visível, ou de não transparecer visível,